A JP Morgan é um dos grandes bancos norte-americanos que todos os trimestres lança aqui o Guide to Market, o guia para os mercados, com perspectivas para o futuro, mas também com análises muito interessantes para nós, pequenos investidores. E por isso eu nunca tinha trazido aqui ao canal este guia dos mercados da JP Morgan, apesar que já falei numa ou noutra ocasião, assim, muito brevemente, e hoje trago-te o mais recente relatório da JP Morgan do Guia para os Mercados deste trimestre e que tem muitos insights que são ótimos para nós investidores. Vamos lá ver quais é que são essas grandes ideias de investimento. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Estamos a ver agora, então, aqui o relatório trimestral da JP Morgan, da secção de gestão de ativos, que todos os trimestres publica este Guide to Market, que é muito interessante, dá-nos muitos insights, muitas ideias sobre o que se passa nos mercados, alguns indicadores sobre investimentos e sobre os próprios investidores, e por isso eu queria-te trazer esta informação aqui hoje. E vamos observar este mais recente relatório que foi publicado para o segundo trimestre de 2021, na data de 31 de março. Por isso, muito fresquinho. Vamos lá ver aqui alguns indicadores muito interessantes para nós investidores. Em primeiro lugar, um gráfico que mostra pontos de inflexão do S&P 500. Nota-se que a tendência nos últimos 15 anos, ou nos últimos 25 anos, aliás, foi de subida, mesmo com os seus altos e baixos pelo caminho. Tivemos aqui dois bear markets severos, de fim de 99 a início de 2002, e depois de 2007 a 2008, tivemos aqui dois bear markets severos, mas a recuperação do principal índice norte-americano, do S&P 500, que reúne teoricamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve performances muito positivas. Por isso temos aqui 106% de subida em 4 anos, 49% de descida em 2 anos e pouco, 101% de subida a seguir, menos 57% numa das piores crises financeiras de sempre, e depois um bull market, uma subida tremenda do S&P 500 ao longo de 12 anos. É impressionante. 401% até ao início de 2020, onde depois o índice cai 34% muito rapidamente no espaço de apenas 19 sessões de negociação. E mesmo assim, depois do bear market que terminou logo ali de seguida, isto foi quase um crash, muito rápida a queda e também muito rápida a recuperação, o S&P 500 recupera 78% até 31 de março de 2021, o que é impressionante. Um price to earnings projetado nas 21,9 vezes, já vamos ver como isto historicamente é elevado, mas ainda assim mostra-nos que a oportunidade continua aí e que o S&P 500 a longo prazo tem vindo a subir, bem como o dividend yield continua relativamente estável nos últimos 20 anos, por isso mesmo para quem esteja à procura de ter rentabilidade passiva com dividendos, no S&P 500 consegue encontrar essa rentabilidade passiva constante, ao passo que quem está a investir, ou quem tem vindo a investir nos últimos anos no Tesouro, tem vindo a perder aqui uma rentabilidade. Em 2000 estava nos 6,2%, em 2021 1,7% para Treasuries, para o Tesouro a 10 anos.
Isso muito interessante aqui a relação entre a performance dos mercados acionistas e dos ativos mais tradicionalmente mais de proteção, como as obrigações de tesouro de longo prazo. Uma imagem absolutamente fantástica que mostra que, apesar de todas as recessões nos últimos 100 anos, a tendência do SP500 é de subida. Nos últimos 100 anos tens estas recessões marcadas aqui nestas barras cinzentas, umas mais de longa duração do que outras. Vemos a maior de todas aqui foi a Grande Depressão do fim dos anos 20 e outras mais finas, outras barras mais finas que representam períodos que foram muito mais rápidos a recuperar das recessões, como o mais recente no pós-Covid. E vemos então que, apesar dos altos e baixos do índice SP500, os últimos 120 anos mostraram uma tendência positiva. Claro que tens aqui certas décadas em que o índice não vai a lado nenhum, como aqui desde 1900 a 1930 e pouco, o índice não foi absolutamente a lado nenhum, mas quando tu estás a reinvestir dividendos, quando estás a investir cada vez mais dinheiro nos mercados com parte do salário que tu ganhas mensalmente ou anualmente e vais reinvestindo esse teu dinheiro, vais aumentando a tua riqueza. E apesar de que este índice não foi a lado nenhum, ele pagou dividendos e as pessoas que tiveram investidas aqui aumentaram os seus lucros, aumentaram a sua rentabilidade ano após ano. E claro, quando tu investes para o longo prazo, ao longo de décadas, tu tens períodos de grandes booms, como estes que se tem vindo a viver até agora. Mais uma imagem a mostrar como os pontos em que houve inflexões, ou os pontos também de piores retornos e melhores retornos. Vemos que houve quantos anos negativos até agora, desde os anos 80? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos negativos, um ano a render 0% e tudo o resto positivos. Ou seja, tal e qual como diz aqui, apesar de uma variação intraanual de uma média aqui de 14%, os retornos anuais são positivos em 31 anos nos últimos 41 anos de dados. Ou seja, na maior parte do tempo, o índice SP500 teve retornos positivos e quem teve fora do mercado perdeu muito. Por isso, nunca estejas fora do mercado. Lembra-te, o time in the market é melhor do que timing da market. O que é que isto quer dizer? O tempo que estás no mercado supera de largo o fazer market timing, o tentar adivinhar a direção do mercado. Claro que toda a gente está a pensar que isto vai se repetir, estas quedas históricas do índice SP500 a quando de bolhas ou a quando de crises financeiras, mas a verdade é que na maior parte do tempo o índice SP500 tem tido retornos positivos. Vemos nesta imagem que o price to earnings, quando medido o índice SP500 pelo price to earnings, está em níveis historicamente elevados, realmente já não se viam níveis acima de 20 vezes desde a bolha tecnológica do fim dos anos 90, início dos anos 2000, isto pode indicar que efetivamente o índice está sobreavaliado neste momento, mas nós temos que perceber que não há grandes alternativas para os investidores noutro tipo de ativos financeiros, tal e qual como também já falei noutros vídeos, e por isso aqui os 21,88 vezes de price to earnings pode nem ser tão elevado quanto seria aqui no fim da década de 90, quando havia alternativas de outros ativos que eram mais conservadores e que ofereciam maior segurança. Agora, a realidade é outra e por isso temos que colocar sempre tudo em perspectiva e este valor pode não ser tão elevado assim.
vemos que o mínimo foi atingido aqui no pós-crise financeira. É lógico que nesta altura a maior parte das empresas estavam a oferecer valor, era só a tirar dinheiro para a bolsa praticamente, praticamente, e lucraste isto tudo, uma subida tremenda do SP500 como vimos anteriormente nos últimos 12 anos. Mas tens aqui a média dos últimos 25 anos, 16,64 vezes, e efetivamente o índice está acima dessa média, mesmo acima do desvio padrão, ainda assim a colocar as coisas em perspectiva, ok? Mesmo quando medido por price to book, parece estar acima da média dos últimos 25 anos, e o price to free cash flow também está acima, talvez 50% acima quase da média dos últimos 25 anos. E mesmo o Shiller's P, que é um indicador um bocadinho melhor do que o Price to Earnings em certas condições, porque está mais ajustado aos próprios ciclos do mercado, também está historicamente elevado. E quais são as implicações de termos price to earnings elevados? Já sabemos que quanto mais elevado está o price to earnings, por isso aqui no eixo do X, quanto maior é o número, maior é o valor do price to earnings, menor os retornos das empresas no SP500. Temos aqui vários dados que nos mostram que para o price to earnings que está projetado e os retornos do ano seguinte que são menores quando o price to earnings está mais elevado. Claro que isto são médias ponderadas por uma série de dados, mas vemos que há aqui uma linha de tendência e que neste momento estamos localizados num ponto em que o price to earnings é elevado e por isso as perspectivas de rentabilidade no próximo ano são muito, muito baixas, quase 2% apenas. Quando o price to earnings está muito reduzido, nós vemos que as perspectivas de rentabilidade podem podem ultrapassar facilmente os 20%, por vezes ultrapassar os 40%. E aqui tu já reparas como isto é verdade para o SP500, como é verdade para muitas outras empresas do ponto de vista individual. Quanto menos pagares pelos seus lucros, maior é a perspectiva da tua rentabilidade. Por isso é que é tão importante nós pagarmos pouco pelas ações, ok? E a mesma situação nota-se aqui quando analisamos para os 5 anos seguintes. Aliás, a informação ainda, aqui os dados ainda ficam mais condensados e mostram a realidade que neste momento estamos com rentabilidades projetadas para os próximos 5 anos de muito perto de 0%, se não mesmo valores negativos. Enquanto que se tivéssemos um price to earnings bem mais baixo, a metade disso, então teríamos rentabilidades próximas dos 20% projetadas para os próximos 5 anos. Muito interessante ver isto. Vemos que atualmente o top 10, as 10 primeiras ações do SP500 são responsáveis pela valorização do índice, tal e qual como aconteceu também na bolha tecnológica, algo que não acontecia talvez aqui desde 2016. Desde 2016 para cá que o top 10 de ações do SP500 tem vindo exagerar-se assim mesmo, digamos assim, e tem vindo a ser responsável pela valorização tremenda do SP500 e corremos aqui alguns riscos reais, porque o top 10 não é representativo de toda a economia, embora no mercado nesse momento parece ser isso que está a acontecer. Mesmo quando vemos o peso do top 10 de ações no SP500, estamos em níveis historicamente elevados. O top 10 ocupa 27% do índice. As primeiras 10 ações do índice SP500 estão a ocupar neste momento 27,4% do índice. É muito, muito alto, pelo menos para os níveis históricos. E a contribuição para os lucros do SP500 dessas top 10 ações está também em níveis historicamente elevados e demonstra aqui a concentração a que estamos a assistir neste momento no índice SP500. As 10 primeiras ações estão a
concentrar muito o índice principal norte-americano. Vemos aqui o retorno dos principais setores do índice SP500. Em 2021 vemos que o setor da energia e financeiro e também um pouco os industriais estão a dar uma abada a todos os outros setores, ou seja, estão a crescer muito mais. Setores que foram altamente prejudicados durante a crise de 2020 e que agora em 2021 parecem estar com toda a força a recuperar nos mercados, até ao momento 30,9% no setor energético, 16% de retorno no setor financeiro e 11,4% no setor industrial, enquanto que outros setores que tinham beneficiado muito em 2020 parecem estar a crescer menos, como o consumo discricionário, tecnologia e também outros tipos de consumo. Vemos aqui também que o preço face aos lucros para cada setor projetado para o futuro está em níveis historicamente elevados também. Em qualquer setor nós vemos que os valores atuais estão acima da média histórica dos últimos 20 anos. No entanto, nós vemos, por exemplo, que no setor da saúde, healthcare, os valores estão muito próximos. 16,2 vezes atualmente, quando a média é de 15,6. Aqui estão valores muito próximos da média histórica. Nos financeiros também valores próximos, 15 vezes atualmente, contra 12,4 de média nos últimos 20 anos. Em termos de recompra de ações, estamos em níveis historicamente mais baixos para alguns setores, mas também mais elevados para outros setores. Aqui há algumas diferenças consideráveis. A recompra de ações está em mínimos históricos para o setor da energia e também para aqui o setor industrial, para o setor de consumo discricionário e também aqui para o setor da saúde, do consumo e o resto está em níveis opostos, está no outro oposto do espectro e mostra diferenças entre os vários setores. O mesmo podes ver aqui no dividend yield. Alguns setores estão a oferecer maiores oportunidades em termos de dividendos do que a sua média histórica. Isso verifica-se no setor energético, por exemplo, 4,5% contra a média de 2,6%, mas o mesmo já não se verifica, por exemplo, no consumo discricionário, onde estamos atualmente com um dividend yield de 0,7%, e a média era de 1,4%. Mais uma confirmação do que disse anteriormente, os setores que tinham sido mais afetados no início de 2020, nos primeiros 6 meses de 2020, aqui a cinzento, foram aqueles que mais beneficiaram no fim de 2020, início de 2021, como estão aqui estes primeiros com as barras a verde maiores. Energia, companhias aéreas, REIT do retalho, hotéis, resorts, bancos, outros REITs, estão aqui a beneficiar muito no último semestre. Esta é uma imagem super interessante que eu gosto de ver sempre, qual é a performance de alguns grupos que eles colocam aqui. Isto tem muito que se lhe diga, esta imagem, mas mostra sobretudo, a meu ver, a importância de ter um portfólio bem diversificado, porque podes ver que nem todos os setores ou nem todas as categorias que eles colocam aqui têm a mesma performance todos os anos. Num dado ano, por exemplo, em 2006, de repente foram as ações high dividend que tiveram os maiores retornos. Depois em 2012 são as cíclicas, 2013, 2014 value, mas 2015 momentum, 2016 small cap e, por exemplo, em 2020 momentum. Estás a ver como as coisas vão variando de ano para ano e daí a importância de termos um portfólio bem diversificado. Eu acho que essa é a mensagem principal deste tipo de imagens. Mostra mesmo como quando tens um portfólio bem diversificado, aumentas os teus retornos enquanto te proteges mais, aumentas também a tua segurança. O que nós vemos aqui é que neste momento
estamos abaixo desta linha horizontal aqui, temos valores a mostrar que as ações consideradas de valor estão baratas face às ações consideradas de crescimento, algo que já não acontecia desde 2016, 2017. E na última década, realmente o crescimento, as ações de crescimento tinham oferecido mais oportunidades, talvez, do que as ações tradicionalmente consideradas de valor, mas agora estamos numa situação muito semelhante àquilo que aconteceu, por exemplo, durante a bolha tecnológica. E isto mostra-nos como há certos setores que, dado o seu crescimento, os investidores ficaram imensamente otimistas e projetaram os seus lucros para a estratosfera, e outras ações de outros setores ficaram para trás e estão agora a oferecer um grande valor, tal e qual como ofereceram no fim da década de 90. Por setor, vemos que há aqui uma correlação com o produto interno bruto muito mais forte para o setor dos industriais e financeiros, ao passo que nós vemos que, por exemplo, aqui o setor tecnológico foi o que mais contribuiu para o crescimento que se assistiu no SP500 no último ano. Muito interessante ver a diferença entre o que se passa nos mercados, onde o setor tecnológico teve muito mais força na projeção do SP500, enquanto que na realidade aquela correlação com o produto interno bruto, nós víamos que deveriam ter sido os industriais e os financeiros a projetar esse crescimento, e não foi isso que se verificou. Por isso estão desfasados um do outro, a realidade e os mercados não têm de estar sempre par a par. Interessante ver aqui a diferença entre as small caps e as large caps após crise, após bear market severos nos últimos 20 anos. E depois da bolha tecnológica, as small caps deram uma coça tremenda às large caps, digamos assim, subiram bem mais do que as large caps. O mesmo se verificou depois da crise financeira mundial, e a maior diferença talvez tenha vindo mesmo agora no pós-Covid-19, onde as small caps nos 12 meses seguintes subiram 126% face às large caps, que subiram já de si um valor bom, mas nos 76,1%. Nota-se aqui que quanto menor é a capitalização bolsista da empresa, maiores são as oportunidades de crescimento. Projeções para o crescimento dos lucros muito otimistas para 2021, enquanto que em 2020 foram muito pessimistas. Em 2021 estas barras a roxo mostram como, principalmente nos mercados emergentes, Japão e Europa, está o valor a ser oferecido, e principalmente nos setores mais cíclicos, naqueles que dependem muito da recuperação da própria economia. Temos aqui dados muito interessantes, como se projetam crescimentos nos lucros globais superiores a 50%, para o Japão e a Europa. Muito interessante ver isto. Crescimento do dividendo, vemos que para 2021 o setor da energia prevê-se que venha a diminuir os seus dividendos. Claro que não é para todas as empresas, as coisas variam, mas na generalidade este setor verá uma situação mais negativa, enquanto que todos os outros tenderão a aumentar os seus dividendos, em particular o setor aqui dos materiais, da saúde e do consumo discricionário, e também ainda um pouco das tecnologias. Por isso, muito interessante ver aqui esta questão do crescimento dos dividendos. Mesmo quando olhamos para a recompra de ações, vemos que há uns setores onde a recompra de ações é projetada com maior força, como aqui nos serviços de comunicação, parece-me, e também aqui nas tecnologias e nos financeiros. Uma recompra de ações que vai
ser aumentada, o projeto de ser aumentada agora ao longo de 2021 e também aqui na análise dos últimos 12 meses para os dividendos e recompra de ações. E é quando começamos a colocar as coisas em perspectiva que percebemos como aquilo que te disse anteriormente dos price to earnings elevados historicamente, na verdade podem não estar tão elevados assim. Estas são as perspectivas das taxas de juro para os próximos tempos e repara, até 2023 perspectivas de valores muito próximos de 0%, quando o Banco Central norte-americano tentou subir aqui para os 2% no fim de 2018, os mercados acionistas foram castigados nesta altura. E estamos com níveis historicamente baixos há mais de 10 anos, muito perto de 0%, quando há 20 anos atrás estávamos com níveis superiores a 5%. Então, quando colocamos tudo em perspectiva, vemos que, na verdade, este é o target, este é o alvo da Reserva Federal, uns 2,5% para o longo prazo, mas a realidade mostra-nos uma outra perspectiva que no curto, médio prazo, as taxas de juros não irão a lado nenhum. Claro que a realidade pode mudar, mas estas são as projeções para já e mostram como, enquanto as taxas de juros estão baixas, os retornos dos principais índices de ações vão continuar a ser mais elevados. Principalmente quando temos uma Reserva Federal a aumentar de tal forma os seus ativos. Repara como desde a última crise financeira, em 2008, 2009, começou uma tendência de subida da sua balance sheet em ativos cada vez mais, e hoje em dia estamos com mais de perto dos 9 trilhões, quando ninguém poderia imaginar isso há 10 anos atrás. É impressionante, 9 vezes a balance sheet da Reserva Federal é 9 vezes superior hoje àquilo que era na última crise financeira. Então tem havido muitos estímulos por parte dos bancos centrais e isso denota que querem continuar a segurar os mercados financeiros, custe o que custar. Para além disso, vemos que os retornos, as yields das obrigações a 10 anos estão em mínimos históricos também, 1,74% no fim de março de 2021, quando tiveram, por exemplo, nos anos 80, no máximo de 15,84%. Mesmo que aqueles valores possam não vir a ser alcançados, a média tem sido de cerca de 5,9% nas últimas décadas, e mesmo assim nós estamos bem abaixo desse valor. Claro que se a situação mudar drasticamente e se voltarmos a ter uma subida desta ordem, poderemos estar a falar de quedas nos mercados acentuadas, mas para já nota-se que a situação está controlada e em mínimos históricos. Aliás, em 2020 foi mesmo o mínimo histórico absoluto para as obrigações de longo prazo dos Estados Unidos, chegaram quase a 0%. Uma tendência semelhante observa-se para qualquer outro banco central, desde o Banco Central do Japão ao Banco Central Europeu. Nós estávamos a diminuir a compra de ativos e em 2020, boom, voltam a aumentar tremendamente a compra de obrigações dos bancos centrais, por isso estão níveis historicamente elevados também aqui nos estímulos à economia e aos mercados financeiros não param. Um indicador super interessante do índice de produção industrial que mostra como, apesar desta queda super rápida e historicamente elevada em termos internacionais, os serviços de manufatura caíram 25, caíram aqui muito para valores muito baixos, para 25, cerca de 25 em 2020, mas a recuperação foi muito mais rápida do que aconteceu durante a crise financeira. Enquanto a grande crise financeira durou quase 2 anos para recuperar, esta em menos de 1 ano estava recuperada e está em valores
outra vez historicamente bastante elevados e muito otimistas para a recuperação da economia a nível global. Algo que também se verifica para as projeções do crescimento do PIB para os próximos anos, 2021 6,7%, 2020 4,5%, isto para o PIB. Projeções interessantes para a China, a China a contribuir cada vez mais para o consumo de produtos de luxo, para o mercado de luxo, e prevê-se que para lá de 2025 a China contribua com 40% do mercado global no consumo de luxo. Muito interessante, ao passo que neste momento está nos 35%, mas uma tendência de subida e mostra como os consumidores chineses estão a procurar cada vez mais os bens de luxo e esta é uma tendência que veio para ficar. Nestas duas imagens mostra-se o progresso da China absolutamente extraordinário, como nos últimos 20 anos o número de patentes aumentou tremendamente na China e, na verdade, atualmente está a superar já os Estados Unidos. É impressionante, completamente impressionante ver este crescimento exponencial da China em número de patentes e lembra-te, patentes tecnológicas estão intimamente ligadas ao avanço, ao progresso dos próprios países, das próprias civilizações. Quanto mais patentes eles tiverem, quer dizer que mais tecnologia de ponta tem, quanto mais tecnologia de ponta tem, quer dizer que maior progresso pode ser esperado daquele país. E o mesmo se vê aqui na percentagem do PIB que é investida em desenvolvimento, em investigação. E a China está a demonstrar um crescimento abismal nos últimos 20 e tal anos, face às outras 3 regiões aqui comparadas, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Muito interessante estas imagens. Em primeiro lugar, vemos aqui uma tendência tremenda no que toca à venda de veículos elétricos, algo que já era expectável, é verdade, uma tendência crescente nos últimos 10 anos, surreal. E a China a contribuir imenso, bem como a Europa, principalmente em 2020, diria, duas regiões a contribuírem imenso para esta transição energética nos veículos, dos veículos a gasolina e gasóleo para os veículos elétricos, e isso é muito interessante ver estas projeções. Depois vemos aqui também aquilo que é a investigação e o desenvolvimento, as despesas com investigação e desenvolvimento por alguns setores. E vemos que a maior parte tem ido para o desenvolvimento biotecnológico e farmacêutico, semicondutores, que são precisos para todo o mundo, para todos os setores. Nós usamos semicondutores, telemóveis, computadores, automóveis, eletrodomésticos. No nosso frigorífico tem semicondutores e tudo mais, por isso não, é muito interessante ver estes dados, software e serviços computacionais também, e mídia, e está-se a assistir a um crescimento tremendo no uso de semicondutores, nos mercados de semicondutores, e é uma tendência de crescimento e, no entanto, não está a haver o suficiente para nos mantermos a contribuir para o crescimento desta indústria. Está a haver supressão em certos mercados. Eu adoro esta imagem porque mostra que no curto prazo, no espaço de um ano, tudo pode acontecer às ações ou às obrigações. É verdade que no curto prazo as ações podem variar negativamente muito mais do que as obrigações, 39% para as ações, 8% para as obrigações, isto é números históricos, ok, é uma média histórica desde 1950 até 2020, 70 anos de dados, mas, no entanto, à medida que o tempo vai passando, nós vemos que os retornos são positivos para todas as classes. E quando tens um horizonte de longo prazo, quando estás a investir para os próximos 20 anos, então podes estar muito seguro que os retornos que vais obter com ações são positivos. Agora, se estiveres sempre estressado com o que pode acontecer no curto prazo, é normal que as ações possam ter uns retornos negativos num ano ou até mesmo 5 anos.
Quando olhamos para o muito longo prazo, repara nestes dados positivos e 2 dígitos de retorno positivo para qualquer classe. Muito, muito, muito interessante. E o mínimo, já agora, o mínimo que poderias esperar, ou que foi possível nos últimos 70 anos para estas classes, 6% de crescimento para as ações. Muito, muito interessante. E esta imagem aqui embaixo é a que eu mais gosto de ver, porque mostra aqui uma dura realidade. Nos últimos 20 anos, desde 99 a 2019, estes 20 anos de dados mostram que a rentabilidade média anual foi super elevada para os REITs, os veículos de investimento imobiliário, Real Estate Investment Trust, 11,6% média anual, as ações de high yield 7,9%, as ações de pequena capitalização bolsista 7,6%, mesmo o SP500 6,1%, as obrigações, que agora não estão a render muito, 5%, mas repara neste ponto a laranja. E é aqui mesmo que eu te quero chamar a atenção. O investidor médio, apesar destes retornos excepcionais de quase todos os tipos de ativos, o investidor médio teve uma rentabilidade apenas de 2,5%. E porquê é que isto acontece? Muito simples, porque o investidor médio comete muitos erros, os investidores médios acabam por operar muitas vezes no mercado, estão sempre a comprar e a vender, acabam por ter muitas comissões, a pagar muitos impostos sobre os rendimentos, isso tudo diminui-lhes a média e acabam por fazer o processo contrário àquilo que deviam fazer. Acabam por agir da forma errada nos momentos errados. Quando os mercados estão pessimistas e oferecer oportunidades, tal e qual como aconteceu em março, abril, maio, junho de 2020, os investidores fogem. Quando os mercados estão em máximos, como aconteceu no fim de 2019, então os investidores estão eufóricos e investem mais e mais, até depois perder o dinheiro todo. Por isso, muita atenção para não cair nesta categoria dos investidores médios, e sim seres um investidor, como eu espero que sejas, absolutamente excepcional, um investidor lucrativo que vai a longo prazo, inclusive, bater estas rentabilidades por setor. Eu acho muito interessante esta imagem, mostra-nos como o investidor médio acaba por ter performances inferiores ao resto do mercado. Cuidado com isto. Mais um dado comparativo super interessante a mostrar que se tens dinheiro em poupanças estás a perder dinheiro, basicamente. Quanto é que tu ganhas numa conta de poupança se tivesses lá, teoricamente, uns 100 mil, estás em mínimos absolutamente históricos, menos do que durante a crise financeira em 2009. Nunca mais tivemos, nos últimos 12 anos, não tivemos mais rentabilidades em contas de poupança como tivemos aqui talvez de 2005 a 2008 e antes disso de 94 ao início dos anos 2000. Atualmente, nos últimos anos, tem sido uma perda de valor ter dinheiro na conta poupança, mas quem tem dinheiro em 2021 em contas poupança está a perder dinheiro. Nunca rendeu tão pouco. Por isso, a mensagem é clara, pelos bancos centrais, nós temos que vir para ativos que tradicionalmente eram considerados mais arriscados, mas que estão a render bem mais do que termos dinheiro nas contas poupança. Está feita aqui a análise ao guia dos mercados para o primeiro trimestre de 2021 e gostava de saber qual foi para ti o maior insight deste guia da JP Morgan. Diz-me aqui nos comentários, por favor, qual foi para ti assim a grande ideia, o que é que retiveste mais daqui deste guia dos mercados, que eu gostaria muito de saber e gostaria de trazer aqui uma interessante discussão entre nós, ok? Diz-me aqui nos comentários qual é para ti, qual foi assim o teu grande insight do Guia dos Mercados. Uma excelente semana para ti, saudações lucrativas. Tchau, tchau.